Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Você está sem som? Muito boa noite, meus irmãos, amigos de Ideal Espírita. Estamos iniciando aqui pela Web Rádio Cristo Consolador, mais um programa, hoje trazendo a presença do nosso irmão Jorge Elahá. Gostaria de agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela vida, pelas oportunidades, por estarmos aqui reunidos, ao Cristo pelos seus ensinamentos e a todos os irmãos por nos acompanhar nessa empreitada de divulgação da doutrina dos Espíritos, contando hoje com a ilustre presença do nosso irmão, nosso querido irmão, lá direto de Rondônia, hoje está conosco aqui ao vivo e a cores, o nosso irmão Jorge Elahá. Boa noite, Jorge. Olá, boa noite, Delson. Um prazer imensamente estar aqui hoje junto com todos que estão ligados no nosso programa através da Web Rádio Cristo Consolador e da TV Abel, lá do Rio de Janeiro. Boa noite para todos. Muito bem. Como nos pede o irmão Bezerra de Menezes, em qualquer tarefa, espírita, espiritual, qualquer trabalho, seja na casa espírita ou fora dela, nós devemos iniciar com uma prece de harmonização, nos harmonizando com o ambiente, buscando essas energias, essas forças espirituais que nos auxiliam na nossa caminhada. Então, nós vamos fazer aqui uma prece simples aqui, mas de coração, pedindo assim a Deus, a Jesus, a espiritualidade que possa nos inspirar nessa noite, que possa também auxiliar todos aqueles irmãos ao qual atravessam de alguma forma, por alguma dificuldade, que a palavra do nosso irmão, as nossas orientações aqui sobre o tema, possam ajudar a todos. E assim nós agradecemos a todos pela audiência, por estar conosco nesse canal que está cada dia mais procurando divulgar a doutrina dos Espíritos, nos módulos do nosso querido Kardec. E assim, Jesus, nós te agradecemos. E vamos assim, direcionando a palavra para que o nosso irmão Jorge Elahá possa narrar, falar sobre um tema tão interessante hoje a ser discutido, que é o tema A Visão Espírita sobre os Animais. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Jorge, deixo a palavra com você, continuo aqui para a gente ir trocando umas figurinhas. Vou te deixar na tela ou fico aqui nos bastidores. Quando houver necessidade, a gente entra e vai aí. Fique aí para a gente conversar. Então tranquilo. Pode ficar aí. Tranquilo. Sabe que essa coisa, Delcio, é uma coisa que chama muito a atenção das pessoas, assim, essa discussão sobre os animais. E, de certa maneira, a nossa ciência, ela é muito recente em termos das discussões sobre o que os animais são. Até 1859, antes da publicação de uma obra de Charles Darwin chamada A Origem das Espécies, a gente achava que os animais eles eram sempre os mesmos, que não havia evolução dos animais, sabe? Que os animais eles eram sempre indivíduos idênticos. Então, antes disso,
um cachorro era um cachorro, 1000 anos atrás era um cachorro, 10.000 anos atrás era um cachorro, 50.000 anos atrás era um cachorro, 1 milhão de anos atrás era um cachorro, 10 milhões de anos atrás. Então, assim, nasceu predestinado a ser um cachorro. Seria sempre cachorro. Uma barata seria sem barata. Nasceu predestinado a ser um cachorro. Como se fosse assim. Deus criou, olha, eu vou te criar cachorro, vai embora. Eu vou te criar gato, e aí o gato iria embora. Então, esse era um pensamento que a ciência tinha, a ideia de que os animais eles haviam sido criados nessa condição. E isso até acaba tendo um apoio, um suporte nos livros da Bíblia, quando fala de que Deus criou o mundo em 6 dias, né? Criou o mundo em 6 dias, e os animais foram sendo criados, etc. E no 6º dia criou o homem e tal. Então, essa ideia religiosa que os judeus apresentaram ao mundo foi tomada ao pé da letra e as pessoas começaram a dizer o seguinte, não, então os animais foram criados assim e nada tem de mudança durante esse tempo todo. Então, Deus já teria criado dessa forma. E assim foi durante muito tempo na história da humanidade. Mas aí a gente observa que nos últimos anos, mais especificamente na Europa, nesses últimos 160 anos, a gente experimentou muitas mudanças. E uma das primeiras mudanças que a gente teve foi essa obra de Charles Darwin, que falava de que os animais evoluíam. Isso aí foi uma boa. Até hoje, ainda tem gente que questiona o pensamento de Charles Darwin. Até hoje tem gente que questiona, diz, não, se o homem evoluiu do macaco, por que tem macaco hoje? Essa é uma pergunta que se faz, né? Ué, mas se o homem evoluiu do macaco, por que tem macaco? E essa pergunta, na verdade, ela tem uma resposta, que é a seguinte: o homem não evoluiu do macaco. O homem evoluiu de um ancestral comum do macaco e do homem. Para um lado deu o homem, para o outro lado deu o macaco. Mas ele não veio do macaco, ele veio de um outro ser anterior que foi se modificando e chegando até aquilo que a gente tem hoje. E as pessoas dizem assim, então me prove que isso aconteceu. A prova da evolução está nos fósseis. Porque quando o pessoal encontra esses fósseis, é fóssil de um dinossauro, fóssil de um animal marinho. Esses fósseis, eles contam a história da evolução. Eles contam e eles confirmam o pensamento de Charles Darwin. E aí tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Todo animal que está vivo, ele respira. Puxa fôlego, o ar entra dentro das narinas, vai no pulmão e volta. Então, a gente fica respirando o ar que está aqui. Parte do ar que a gente respira tem gás carbônico. E aí eles observam que algumas moléculas de gás carbônico, elas não são feitas do carbono comum. Esse carbono que faz carvão, nem todas as moléculas de gás carbônico são feitas do carbono comum. Tem umas moléculas que são feitas de carbono que elas são formadas de um carbono diferente. É um carbono que tem mais nêutrons do que o carbono normal, chamado carbono 14. Então, esse carbono ele não é muito frequente, ele é meio raro na natureza, mas ele existe e ele forma gás carbônico. E quando a gente respira, existe a possibilidade de você respirar esse carbono 14. Esse material ele é radioativo. Só que ele não é assim tão frequente e tão grave. Todos os seres vivos têm carbono 14, respiram carbono 14. Quando o animal morre, o carbono 14 que estava nele fica presente nos ossos. Eu tenho carbono 14 nos ossos dos animais. E esse carbono 14,
ele é igual um picolé, que ele vai se derretendo com o tempo, sabe? Ele vai se desfazendo. Igual uma bolinha de naftalina, Hum. que a gente põe dentro da gaveta, quando E depois a o gente vai tempo? ver, ela vai desaparecendo sozinha. O carbono 14 é igual um picolé, ele é igual uma naftalina. Você bota na gaveta, ele vai, desaparece. E se você for fazer um estudo da naftalina, você assim, ó, a naftalina dura. Eu vou lá e meço, todo dia eu vou lá e meço a naftalina. Mas olha, a naftalina, quando ela tiver tantos dias, ela está desse tamanho. Portanto, eu posso fazer isso, dá para fazer. Os caras estudaram o carbono 14 para saber como é que ele funcionava. Porque com o tempo ele vai diminuindo a sua intensidade. Então, os cientistas começaram a estudar a radioatividade do carbono 14 para descobrir quando foi que o cara cheirou aquele carbono 14. Porque ele não entra depois de você ter respirado, ele só entra pela respiração. Então, se o animal morreu, não tem mais carbono 14 nele. O que tinha era o que tinha. O que ele cheirou, cheirou. O que ele não puxou para dentro, não vai entrar mais. Então, nos ossos do animal, tem um pouquinho de carbono 14. E pelo tamanho da bolinha da naftalina, eu sei quanto tempo tem aquele osso. É por isso que eles pegam osso. Esse osso aqui tem 3 milhões de anos. Esse outro osso aqui tem tantos milhões de anos. Então, eles calculam exatamente pelo carbono 14. É por Certo. aí que a gente vai saber. Então, quando o cara fala, esse animal aqui, esse fóssil, ele tem 3 milhões, 5 milhões, 20 milhões, 80 milhões de anos, como é que o cara sabe que ele não estava lá? Como é que ele sabe? Ele sabe pela emissão de carbono 14. É aí que você consegue identificar essa condição. E quando o Charles Darwin começou a fazer os seus estudos, isso nem existia. Então, ele fazia isso pela observação. Ele dizia, olha, eu estou vendo que esse animal aqui, ele é um animal mais antigo, esse animal não é tão antigo. E aí ele vai estudando os animais e vai descobrindo que existiam algumas espécies que eram mais antigos dentro desse cenário. A gente não usa, para estudo de rocha, a gente usa urânio ou outros materiais radioativos, tório, etc. Mas para matéria orgânica é o carbono 14 que usa. Quando o Charles Darwin fez seus estudos, a gente nem sabia disso. Mas ele olhava os animais e dizia, esse veio antes desse, esse aqui é mais velho que esse. E ele viu que o cavalo ele foi se desenvolvendo com o tempo. O cavalo era pequenininho, não é desse tamanho, mas ele era tipo um cachorro grande. O outro fóssil já é maior um pouco. O outro é maior um tanto, maior um tanto, até chegar no cavalo que a gente tem hoje. Então, existe, sim, um conjunto de provas científicas, que são esses fósseis, que asseveram para a gente toda essa caminhada evolutiva. Então, de onde vêm as provas de Charles Darwin de que os animais evoluem? Essas provas vêm dos fósseis, dos ossos. Pega os ossos muito antigos e vê que o animal era menor. Aí ele vê que o animal era maior, o animal vai crescendo. Isso até é uma tendência, tá? E os animais, eles tendem a crescer com o tempo. Eles vão desenvolvendo, o porte deles vai tendendo a ficar maior. Teve um período em que a gente teve também insetos muito grandes, mas foi por uma outra razão. Mas, de via de regra, os nossos animais atuais, eles eram menores e vieram crescendo. O homem também era menor e vem crescendo ao longo do tempo. Então, essa foi a grande descoberta que Charles Darwin fez. Mas ele tinha um problema na tese dele. Um problema que ele não conseguiu resolver. Porque é o seguinte, o que Charles Darwin dizia? Ele dizia
que a evolução se dava milimetricamente. Os animais, eles iam crescendo milimetricamente até se transformar em outro. Mas a prática não demonstrou isso. A prática demonstrou que tem uns saltos, que não é uma rampa, é uma escada. Só que Darwin nunca aceitou que fosse uma escada. Ele sempre disse, é uma rampa, não é uma escada. Mas Darwin, não, é como se fosse uma corrente com vários elos. Um elo agarradinho no outro, mudando, mudando, e os animais se transformando dentro desse cenário. E que todos os elos existem nessa corrente, nessa cadeia. Só que tem elos que ele nunca achou. É por isso que muitas pessoas falam os elos perdidos. O que são os elos perdidos? É que ele via um peixe aqui, e quando ele olhava o peixe lá na frente, o peixe tinha barbatana, o peixe de trás não tinha. Como é que essa barbatana surgiu? Não. Deve ter aqui no meio um monte de peixe com uma barbatinha pequenininha, outro maiorzinho, até aparecer essa barbatana aí. Só que nunca apareceu. Os elos perdidos foram a grande dificuldade para a verdadeira aceitação do pensamento de Darwin, porque como ele se apoiou nessa ideia da rampa, essa ideia de que os elos eles se conectam uns nos outros sem nenhuma quebra, então muita gente diz, não, mas isso aí não está, não, mas os elos vão aparecer. Aguardem que outros fósseis serão descobertos e os elos que estão faltando vão aparecer. E, assim, alguns elos apareceram, mas não do jeito que ele queria. Até hoje, tem elos que não se fecharam nessa. Nenhum animal tem uma sequência em rampa. Todo animal tem a sequência em pequeninos saltos. Ele está numa condição e aí, de repente, blup, aquela coletividade começa a ter uma outra característica. Mas o grande mérito de Darwin foi apresentar para o mundo por que os animais evoluem, como é que funciona a evolução. Segundo Darwin, é a capacidade do indivíduo de se adaptar ao meio. Então, imagina que você tem uma girafa de pescoço curto e uma girafa de pescoço comprido. A girafa que tem pescoço curto, ela come a comida até essa altura e daqui para cima ela não consegue ir, porque o pescoço dela não vai, ela não sobe escada. Joga a língua vai, mas não pega o broto. Agora, uma girafa que tem o pescoço comprido, essa girafa, o que ela vai fazer? Ela vai comer embaixo, aonde a outra come, ela baixa e come. Certo. E come em cima. Então, qual foi o raciocínio de Charles Darwin? Qual é a girafa que tem mais chance de sobreviver? A do pescoço curto ou do pescoço comprido? A do pescoço comprido. Então, foi aí, Delson, que algumas espécies não conseguiram se adaptar ao meio, morreram. Não conseguia nem chegar à idade adulta, porque a girafa do pescoço comprido comia embaixo, comia em cima, não dava alimento para ele, ele morreu. Ele não conseguiu se reproduzir. E aí, os animais começaram a se especializar. Então, esse animal aqui, imagina um leão que não tivesse garras. Não sobrevive. Tem que ter garra para ele poder pegar a presa e poder abater a presa. Se você é um leão, quanto mais garras você tem, muito mais adaptado ao meio você está. Então, assim, os animais foram se adaptando. Um precisava, por exemplo, tem alguns passarinhos que têm um bico bem comprido. O bico deles é bem comprido. Mas o furo do nariz do passarinho é aqui em cima. O furo do nariz não pode ser lá na ponta do bico, porque se for na ponta do bico, ele morre afogado. Porque ele tem que meter o bico para pescar, mas tem que continuar respirando. Ele respira aqui em cima, mas o bico está dentro d'água. Ele come. Chamado Martinho Pescador. Martinho Pescador. O bico é comprido, mas o furo é lá em cima. E esse furo... Passarinho que nasceu com o furo embaixo morreu. E o passarinho que nasceu com o furo no meio sobreviveu.
até chegar o do passarinho do furo em cima, que matou o do meio, entendeu? Então, os animais que vão se adaptando ao meio, eles vão naturalmente passando por um processo de transformação. Adaptou ao meio, adaptou, então vai sobreviver. Não adaptou, vai morrer. Vai morrer. E assim em tudo, em todos os fenômenos, e foi a grande descoberta de Charles Darwin, a luta pela sobrevivência que eles animais desenvolvem para poder conseguirem viver. O animal aprende a correr, saltar, se esconder, ir para toca, subir em árvore, fazer ninho, chocar. Então, o que dava certo funcionou. Se alguma coisa não ajudava o animal a sobreviver, essa espécie desapareceu. Então, Charles Darwin nunca apresentou discussões sobre saltos, sempre da rampa, e ele nunca falou sobre o homem, acredita? As pessoas falam muito de Charles Darwin como se ele tivesse dito que o homem veio do macaco e tal. Pois ele nunca disse. Quem vai dizer isso é um cara que vem depois dele, chamado Alfred Russel Wallace. Porque foi o seguinte, Charles Darwin fez um estudo sobre animais, estudou a adaptação dos animais. Mas Alfred Russel Wallace, que era espírita, esse era espírita, ele estudou o homem. Ele estudou a evolução do homem. E esse Alfred Russel Wallace foi que se juntou com Darwin depois de si, publicar uma obra sobre a origem do homem. E aí ele mostrou como é que o crânio do homem foi se desenvolvendo. E foi um escândalo à época, porque Russel Wallace foi apresentar para as pessoas a ideia da evolução quebrando o pensamento religioso, a ideia do surgimento do homem por Adão e tal. Nossa, isso deu uma confusão religiosa. Imagina isso do século XIX, Delson. A confusão que esses caras arrumaram para a cabeça num período em que religião era muito mais rígida, não aceitava a ciência. Então, eles foram muito perseguidos, até hoje, né? Até hoje, em algumas regiões do planeta, é proibido ensinar as ideias de Darwin. É proibido, não se ensina. Tem alguns lugares que não pode. São chamados criacionistas. Mas, assim, Darwin desencarnou e não conseguiu responder a questão dos elos perdidos. Ficou pendente. Não se resolveu. Ia se passar muitos anos até que se conseguisse responder essa pergunta. Aproximadamente 40 anos depois de Darwin é que veio um outro cientista que, observando as experiências de Darwin, e já com um conhecimento muito maior, porque quando esse segundo cientista chegou, nós já tínhamos a ideia de genes, genética, cromossomo, DNA. Então, ele teve a possibilidade de fazer um estudo com outras variáveis que o Darwin não tinha, coitado. Quando o Darwin veio, a ideia de cromossomo não existia. Não tinha nada disso. E aí ele criou uma tese, que é uma teoria. Depois das descobertas da teoria de Mendel, em 1880, aí a coisa ficou melhor. E quando foi na virada do século, do ano de 1999 para o ano de 1899, para 1900, nós tivemos uma outra onda de esclarecimento sobre como é que se dá a evolução das espécies. Foi quando surgiu um cara chamado Hugo de Vries, ele era belga. Hugo de Vries, ele fez as seguintes análises. Ele descobriu que, diferentemente do que Darwin pensava, a evolução era aos saltos, era aos pulinhos. Ele só não disse quem motivava os saltos, ele só disse, não é contínuo, é aos saltos. Então, ele disse que a evolução ela se dava por mutação. Você tinha um conjunto de indivíduos
e de repente no meio deles, bum, nascia um cara diferente. Mas como que ele podia nascer diferente se ele era filho do pai e da mãe dele? De onde que veio esse negócio de ser diferente? Então, esse estudioso chamado Hugo de Vries, ele criou uma teoria chamada teoria sintética da evolução, ou também mutacionismo. O que é que defende o pensamento de Hugo de Vries, do mutacionismo? Defende a ideia de que quando acontece o nascimento de um indivíduo, junta o DNA da mãe com o DNA do pai. Esses dois se juntam para formar um novo indivíduo. Mas, na época que ele foi pesquisar, ele já sabia que pode acontecer perturbação no processo de formação do novo ser. Então, por exemplo, você pode ter Você cria galinha, de repente nasce uma galinha com 4 pernas. Eu já vi uma galinha com 4 pernas. Ela nasce com 4 pernas. É uma mutação na galinha. Aí, antes que alguém fique preocupado se achando que a galinha andava com as 4, não, a galinha que eu vi, ela tinha 2 pernas e outras 2 pernas ficavam assim para trás, não encostava no chão. Neutras, né? Eram neutras, elas eram assim até atrofiadinhas e para trás. Então, ela nasceu com essa mutação. E os animais, eles experimentam mutações. Você tem um determinado grupo de pessoas ou de animais, aí, de repente, no meio deles, pum, nasce um cara diferente. Se esse cara diferente tiver melhor condição de se adaptar ao meio, ele vai sobreviver e vai gerar descendência. Então, por exemplo, vou contar uma história para você. Na Inglaterra, existe uma borboleta lá, que ela tem a costa dela toda rajada, de preto, cinza e branco, ela é toda, as costinhas dela. E tem um pássaro que come essa borboleta. Então, quando esse pássaro aparece, a borboleta ela tem que se esconder desse pássaro, senão ele vai comê-la. E onde é que ela se esconde? Ela se esconde pousando na pedra de granito. Parece a brita que a gente faz. A borboleta viu o pássaro, ela pousa na pedra. Como a costa dela é exatamente igual a uma brita, o pássaro passa. Ela se camufla. Isso, ela se camufla na pedra. E o pássaro, viu uma borboleta aqui, cara, cadê essa borboleta? Ele passa, ele não acha. Aí tem uma no ar, ele pouco come a do ar. Então, a borboleta aprendeu que, havendo o perigo do pássaro, o esconderijo é se camuflar na pedra. Lindo. Só que nessa espécie de borboleta tem um negócio muito doido que acontece. Tem uma mutação, um animal mutante que aparece de tempos em tempos, que é uma borboleta negra, desta cor a borboleta. São 2 borboletinhas rajadinhas que têm um filho e o gene dela altera e ela nasce com essa costinha preta. Quando o pássaro aproxima, ela vê os pais pousarem na pedra, ela corre e pousa também. Quando ela pousa, o pássaro vai, come. Ela nunca consegue sobreviver, porque o pássaro vai sempre comer essa borboleta que não consegue se camuflar. Tá claro até aí? Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Muito bem. Aí veio a Revolução Industrial na Inglaterra. Máquinas a carvão, trabalhando, e o carvão começou a subir nas fábricas, nas chaminés, e se depositava em cima das pedras. E as pedras, que eram todas rajadinhas, foram ficando pretas. As borboletas não foram avisadas que a pedra mudou de cor. Então, quando o pássaro passava, as borboletas pousavam na pedra e ele ia lá e comia, porque agora ela não conseguia se esconder na pedra. E quem é que se escondia na pedra? A borboleta negra. Se camuflava. Ela se camuflava. Então, se você for à Inglaterra hoje,
Você vai ver, no norte da Inglaterra, onde tinha muitas fábricas, só tem a preta. A outra não existe mais, porque essa se adaptou ao meio e ela, então, se reproduziu e aperfeiçoou o gene dela. A outra sumiu. Foi dizimada. Foi. E no sul da Inglaterra, continua não dando certo a preta. Quando a preta nasce, porque lá não teve esse negócio, continua sendo comida. E no meio da Inglaterra tem um terceiro tipo de borboleta, que ela é quase preta, mas ela não é totalmente preta, porque no meio da Inglaterra as pedras não ficaram totalmente escuras. Então, um outro mutante que tinha uma característica mais parecida com as pedras sobreviveu e faz com que isso aconteça. Então, isso se chama mutacionismo. Hoje, é o que de mais moderno nós temos dentro da ciência para explicar a questão da evolução dos animais. Muito bem. E o que é que a doutrina espírita diz sobre isso? Qual é a visão da doutrina espírita sobre essa questão? Quem está certo? Hugo de Vries ou Charles Darwin? Qual deles é o que detém a verdade sobre a questão da evolução das espécies no dizer da doutrina espírita? No dizer da doutrina espírita, ocorre um fenômeno que está descrito de maneira bastante detalhada na obra Evolução em Dois Mundos. O nome da obra chama-se Evolução em Dois Mundos, porque é a evolução em dois mundos, aqui e lá. O animal evolui aqui, desencarna, vai para o mundo espiritual, lá ele é trabalhado e volta e encarna de novo. Diferente do que ele era. Então, é aí que surge o salto da mutação, que foi apresentado por Hugo de Vries. Então, aí, eu pego um peixe que não tem barbatana. No mundo espiritual, eu trabalho esse peixe em termos espirituais para que ele tenha a estrutura de barbatana que ele não tinha. E depois que eu condicionei esse princípio inteligente para que ele alcance essa condição, digo, agora vai lá e encarne. Quando ele encarna, ele empurra a genética numa mutação e aparece com uma característica que seus pais não tinham. E, consequentemente, ele se faz diferente. Então, quem tem razão? Hugo de Vries ou Charles Darwin? Resposta da doutrina espírita: os dois. Porque se eu for olhar só a Terra e não olhar o mundo espiritual, então Darwin está errado, quem está certo é Hugo de Vries, porque realmente é os saltos. Mas se eu olhar o mundo espiritual e o mundo corporal, aí quem está certo é Darwin, porque a evolução não dá saltos. Ela é feita milimetricamente lá, e quando já está maduro, volta e impulsiona a genética do lado de cá. Então, no dizer da doutrina espírita, os animais estão em evolução dentro de um princípio que é o princípio do pensamento do mutacionismo, mas é o mesmo pensamento de Charles Darwin se nós considerarmos a evolução em dois mundos. E o que seria, então, os animais do ponto de vista espiritual? Qual é a leitura da doutrina espírita sobre isso? Os animais, na visão da doutrina espírita, são apresentados na questão 540 da obra básica. Ali na questão 540, na resposta, que é uma resposta meio longa, Kardec está perguntando sobre a missão dos espíritos, se eles são todos iguais e tal. Está falando que cada um tem um grau de responsabilidade. E, num dado momento, a resposta dos espíritos tem essa seguinte parte. É assim que tudo serve na natureza, que tudo se encadeia. Desde o átomo primitivo até o arcanjo que um dia também começou por ser átomo. Maravilhosa lei de harmonia que o vosso acanhado espírito não pode entender em seu conjunto. Estamos em 1857
A obra de Charles Darwin iria sair em 1859 e a de Hugo de Vries em 1900. Então, havia um tempo ainda para que a humanidade tivesse essa informação. Mas a doutrina espírita já nos traz a notícia de que os animais estão em processo evolutivo. Então, os animais evoluem, o homem também evolui. E como é que os animais evoluem? Os animais evoluem dentro da sua espécie. Uhum. Então, o tigre não vai virar gato, vai virar gente. O tigre será tigre. A espécie tigre é que vai evoluir. Vai melhorar, né? Vai. O animal gato vai ser gato, gato, gato e vai se tornar cada vez mais inteligente, progressivamente. Nós somos a primeira espécie inteligente do planeta. Herculano Pires defendia a ideia de que outras espécies também se tornarão inteligentes sobre a Terra. A primeira somos nós. Outras mais tarde virão. Só que não será para os próximos milhares de anos. Existem milhões de anos para que um cachorro comece realmente a discutir as coisas e ganhar condição de se apresentar com raciocínio desenvolvido. Uhum. Se você pegar o filme Avatar, que não é um filme espírita, não é um filme espírita, mas o filme Avatar, ele mostra ali uma espécie de humanoides que evoluíram dos felinos, já viu? Eles não evoluíram dos primatas. Eles evoluíram de animais, de gatos, de panteras, sei lá, de animais assim. Então, eles são seres evoluídos a partir do processo de transformação que todos os seres estão submetidos. Então, o gato vai evoluir, o cachorro, todo mundo vai evoluir. Isso é uma condição inerente à própria evolução. Não há nada que esteja estático. O ser humano não está evoluindo? Está. E por que um animal não estaria? Só que o processo de desenvolvimento das criaturas é muito lento. Há 1 milhão de anos atrás, a gente estava na condição do Homo erectus. 1 milhão de anos. Então, 1 milhão de anos eu era Homo erectus. Hoje, eu sou homem. Eu estou na condição de ser humano. Mas há 1 milhão de anos atrás eu não era. Ora, então, a nossa humanidade ela tem 10 mil anos, eu vou perceber que a gente está 99% da história da humanidade vivendo na pré-história. Nós temos 1% da história vivendo na história, propriamente dito. Se quiser, pode colocar até 0,5%, né? Os últimos 5 mil anos, o homem saiu da pré-história. Então, tudo bem. Nós temos 5 mil anos de história e 1 milhão de anos de pré-história. 99,5% do tempo nosso é pré-história. Então, para sair da condição de Homo erectus, que já era um homem, já andava em cima de 2 pernas, construía ferramentas simples, dominou o fogo, já era razoavelmente inteligente. Dominar o fogo não é para qualquer um, porque todo animal tem medo do fogo. Só o homem que Já não. tinha sua prole, né? Isso. Então, ele não tinha medo do fogo, ele conseguiu dominar e com isso ele preparou comida, etc. E afugentou os animais, conseguiu fazer os metais, porque ele fazia fogo e aí ele derretia metais. E, nossa, a descoberta do fogo foi importantíssima, foi fantástico. Tem 1 milhão de anos só do fogo para cá. Então, para o cachorro chegar ao ponto dele realmente se expressar, vai demorar milhões de anos, muitos milhões de anos. Então, nós estamos realmente numa condição bem mais confortável em relação a esses outros animais. Mas eles têm evolução.
tudo está em evolução, né? Agora, embora tudo esteja, existe um ponto que a doutrina espírita coloca sobre os animais, que é um ponto que, às vezes, quando é falado, as pessoas, não, mas meu Deus, será? Na ótica da doutrina espírita é assim. Qual é a visão do espiritismo sobre isso com os animais? É que o espiritismo diz que toda a experiência do animal é uma experiência provacional. Animal não experimenta expiação. Sim, mas tem cachorro que vive na casa da madame, todo cuidado, aquela preocupação, aquele zelo, e tem o outro coitado, lascado na rua, cheio de ferida, que apanha, tudo provacional. Na visão da doutrina espírita, não existe karma no animal. Ah, esse animal está na rua porque na outra encarnação ele mordia o dono e agora ele foi. Não tem. O animal não tem karma. Então, as experiências que a gente experimenta em termos de conhecimento sobre como é que os animais se procedem, elas, na visão do espiritismo, não são expiatórias. Você não tem animal pagando karma. O leão agora nasceu doente porque ele comeu muita zebra. Tal. Não, nada a ver. Ele não tem consciência, né, Jorge? Não tem nada, né? Como é que eu vou colocar responsabilidade moral num animal que não tem visão disso? O certo dele é comer a zebra mesmo. A zebra deu sopa, ele vai lá e mata e come. Tudo bem. Aí, mas eu não posso considerar, por conta disso, que os sofrimentos dos animais serão sofrimentos expiatórios. E aí a gente envereda por um caminho muito interessante, porque os animais domésticos, cuidados por nós, com todo esse zelo que a gente tem, experimentam uma série de doenças. Tem câncer, desenvolve depressão, ansiedade. Epilepsia, no caso do cachorro, né? Epilepsia. Então isso aí é expiatório. Segundo a doutrina espírita, não tem doença de animal que seja expiatória. Todo o adoecimento de animal decorre de processo provacional. E por que a doutrina espírita defende essa visão? Ela defende isso porque, assim, quando a gente, digamos, perde uma perna, a pessoa sofreu um acidente, perdeu uma perna, junto com a dor física vem a dor moral, não vem? Que a pessoa se puxa a vida. Agora quem é que vai cuidar de mim? Eu sou um pobre coitado, e agora? A minha vida? E começa a fazer um monte de reflexão, achando que a vida dele ficou horrível, porque agora ele tem... Então existe uma reflexão moral quando o homem perde uma perna. Mas se você tirar uma perna de um cachorro, ele vai ficar depressivo, porque ele vai dizer, aquela cadela não vai cruzar comigo, porque eu não tenho 3 pernas, não tenho. Ele não faz reflexão, ele não faz análise moral. Então, não tem sentido isso ser de caráter expiatório, porque não há reflexão no indivíduo. Se o passarinho caiu do ninho e aí ele experimentou... A cobra comeu? A cobra comeu, colega, a cobra comeu. Foi, mas por quê? Experiência para o desenvolvimento das condições intelectuais dele. Então, no período do chamado animal, todas as experiências são provacionais porque elas são para o desenvolvimento do instinto. Quando ele começar a se aproximar da zona hominal, aí ele começa a ter lampejos de inteligência. André Luiz, quando fala sobre isso, no livro Evolução em Dois Mundos, ele usa uma imagem, mas eu vou usar outra. André Luiz usa a imagem de uma linha tracejada, que ele diz, quando o animal pensa, risca. Quando ele não pensa... Então, o animal vai ficando com uma linha tracejada. Quanto mais evoluído ele é, mais longo é o traço. Até que chega uma hora que o pensamento fica contínuo. Eu vou comparar com uma outra coisa. Eu vou dizer que o pensamento é como se fosse a luz. Quando apaga, eu tenho apenas o instinto.
Quando acende, eu tenho a inteligência. Os animais, portanto, eles teriam momentos de inteligência e momentos de instinto. Então, na hora que vem a ação do animal por instinto, inteligência é apagada. Está só o instinto funcionando. Aí ele, de repente, toma uma decisão, ele pensou, não, eu vou correr, vai dar para eu correr, eu consigo alcançar. Nesse lampejo de decisão, a inteligência aconteceu. Então, é como se fosse uma luz que acendesse e apagasse. A visão que a gente pode ter desse fenômeno do desenvolvimento dos animais é a partir desse processo que ele é progressivo. A cada etapa do processo evolutivo dos animais, a linha vai se tornando cada vez mais contínua e os pedacinhos da chamada ação por instinto vai diminuindo. Quando essa linha tracejada começar a ficar totalmente ligada, André Luiz diz que a gente entrou nas chamadas faixas inaugurais da razão. Estamos nos aproximando do ser humano. Vamos ganhar livre-arbítrio, vamos ganhar inteligência, consciência, responsabilidade sobre o que fazemos, que a gente não tinha, e tecnicamente, em doutrina espírita, passamos a ser chamado de espírito. Antes da condição aminal, somos chamados de princípio inteligente. Então, a barata é um princípio inteligente, o cachorro, o gato, o macaco, tudo. É por isso que o Livro dos Espíritos tem 2 perguntas, né, que fala sobre isso, né? Se não me engano, é 2376, algo assim. Não é isso? Sei. Sobre o princípio inteligente, se não me engano, está na pergunta 23. E na pergunta 76 já fala desse princípio, mas já na condição de homem. A questão 76 é a que pergunta o que são os espíritos. Isso. São os seres inteligentes que habitam o universo. Isso. É a primeira pergunta da segunda parte da obra, 76. A 23 eu não sei qual é. A 22 ou 23, eu até... Não sei qual é. Enquanto você vai falando, eu vou ver aqui. Procura aí para a gente ver. Mas é dessa forma, Adelson, que o processo vai acontecendo. Então, é um fenômeno muito lento, e que a gente vai atravessando essas experiências até chegar à condição hominal. E quando chegamos na condição hominal, a gente caminha agora para uma próxima etapa, que é a etapa angelical, na qual a gente vai considerar os valores morais de maneira superlativa dentro das nossas existências. Os aspectos mais da inteligência estão vencidos. É a hora da gente se preocupar com os aspectos morais. Achou? Achei a 23 aqui, que ela diz assim, ó, o que é o espírito? A 23. E aí é o princípio inteligente do universo. Esse que é o animal. Mas esse espírito está com letra minúscula em itálico. Letra minúscula. Exatamente. O 76 vai ser com letra maiúscula, não é isso? Isso é itálico, porque o letra minúscula significa o princípio do universo. É Deus, Espírito e Matéria. Como podemos definir os espíritos? A 76. Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. A resposta. É interessante essa questão, para a gente fechar com a questão do animal e do homem, né? Exato. E assim, todos nós somos, na verdade, uma grande criação onde todos nós somos irmãos. A próxima etapa dessa nossa evolução é nós descobrirmos formas alternativas para não comer os nossos irmãos. Isso é uma etapa que... Então, já falando nessa, eu já vou fazer uma pergunta que a gente tocar nesse assunto. É uma das coisas que, quando a gente adentra a doutrina dos espíritas, tem uma coisa que começa a nos escandalizar. Espírita não come carne. Fala um pouquinho sobre esse, só para a gente, né? Porque a gente sabendo, aí muitos digam, mas
comendo carne, está comendo os nossos irmãos. Os animais são nossos irmãos. Desenvolve um pouquinho só para a gente. Tá. É. Eu não achei isso na doutrina dos espíritos, que espírito não come carne. Eu achei uma pergunta interessante. Na lei de conservação. Na lei de conservação, pergunta sobre alimentação. Lei de destruição, lei de conservação. Aí ele diz que a carne alimenta a carne conforme a sua necessidade. É isso. Então, dentro da doutrina espírita não existe imposição de conduta. Uhum. Não existe. Mas, assim, o que nos levaria a cuidar de um cachorro, a cuidar de um gato, a cuidar de um animal de estimação, e quando chega no boi e na vaca, você mata e come? É uma coisa assim, é muito contraditório. E, assim, a gente fala tanto sobre o amor e etc., e acaba que a gente não tem uma vida dessa forma. A gente, às vezes, fica parecido, Delson, com uma sociedade de proteção dos animais que, para levantar fundos, faz uma feijoada, né? Imagina uma sociedade protetora dos animais fazendo feijoada para levantar fundos. Não dá para ela fazer. Porque se ela defende os animais, ela não pode matar o porco, né? E aí, mas isso... Nem o boi, vai jabá também, vai carne seca. Não, então pronto, fazer uma galinhada, dá na mesma. Dá na mesma. Então, foge de um, bate no outro. Mas a gente precisa começar a refletir sobre isso. Existem pessoas que têm muita dificuldade para deixar a carne. Então, não é para a gente se neurotizar. Mas se eu não consigo deixar, eu não aguento, não passo sem um bife. Então, ao invés de comer um bifão, come um bifinho. Come um bifinho. A gente vai fazendo esforço. Existe um pessoal chamado reducionista, que eles não são vegetarianos, são reducionistas. Então, o que eles fazem? Eles comem animal, eles comem pouco. Aí tem os outros que são assim, eu tirei o embutido, beleza, tirou o embutido, não como mais embutido, só como carne frescas, bacana. Agora eu tirei a carne vermelha, bacana, melhorou. Agora eu tirei o frango, ótimo. Agora eu tirei o peixe, bacana. Agora eu tirei o ovo. Agora eu tirei o leite. Agora eu sou vegetariano, depois eu sou vegano, depois eu sou crudívoro, sei lá. O grande problema é que a gente tem que fazer as coisas sem prejuízo do corpo material. Uhum. E muitas pessoas que são vegetarianas, elas têm carência de vitamina B12. Porque só a carne oferece B12. A humanidade vai ter que encontrar uma solução para essa questão da B12, que até agora não tem. Tem algumas pessoas que são vegetarianas e que dizem que não precisam repor B12, que a B12 delas está ótima. Mas a gente precisa encontrar uma fonte não animal de B12 para que as pessoas consigam abandonar a sua alimentação carnívora. Mas isso é uma questão de cada um. A doutrina espírita mesmo, ela não determina isso para ninguém. É uma questão de fórum íntimo. A pessoa vai comendo, vai dizer, não, já me incomoda matar o animal. Porque, por exemplo, tem gente que come carne, come boi, come frango, mas se você dá uma faca para ele assim, vá lá, então mate o boi para a gente poder comer. E não tem coragem de matar o animal. Mas ele manda outro matar. Tem gente que se comprar uma galinha na feira, não consegue matar a galinha em casa para preparar. Mata, corta o pescoço, coloca para escaldar, para tirar a pena, não consegue fazer. Tem menino hoje, né, de cidade grande, que nunca viu uma galinha viva, pensa que galinha é aquele negócio que pega no supermercado geladinho. Isso nasce no pé. Nasce no pé, Então, isso tudo é um processo de amadurecimento que a nossa humanidade vai passar. Não adianta fazer pressão. Não adianta. Não adianta. Agora, vale a reflexão. A reflexão vale. E cada um decida da sua vida o que acha de melhor. Porque o processo de evolução ele é individual. De que adianta a gente determinar que a pessoa não pode comer carne, ela ficar louca para comer carne. Louca. Ela coma. E vá se educando, né?
Eu acho que um dia alguém na humanidade vai ficar milionário quando criar o brócolis com sabor picanha. Tu já pensou? Quando ele fizer uma engenharia genética para criar um brócolis que tenha sabor de picanha, ele vai vender igual água. Porque aí as pessoas vão consumir procurando o sabor daquilo que elas hoje não podem consumir. Mas é um processo lento, tá? Oi, Kátia, eu Não é estou uma... numa live aqui, já já estou com você, tá bom? Tchau. Então é isso. Nosso tempo já está estourado aí, né? Estamos quase chegando no final. Agora, Jorge, vamos dar a, a questão certa que nós entramos nessa questão. Quem quiser aprofundar um pouquinho, 723, 724 do Livro dos Espíritos, sobre essa questão Isso. da Da carne, né? alimentação, né? Bacana. Porque aqui exatamente é isso que você disse. Há pessoas que a sua organização Cada um física, conforme ela a sua organização. exatamente. E é isso que Kardec diz aqui no livro aqui. Kardec não, na Maravilha. realidade é a espiritualidade que fala para ele, né? Exato. Bom, Então, podemos terminar? olha, o assunto está maravilhoso. Eu ficaria aqui mais, no mínimo aqui, mais 30 minutos aqui para a gente ouvir, porque te ouvir é maravilhoso, né? A gente aprende. Foi uma aula espetacular. Eu aprendi bastante. Com certeza, os nossos amigos ouvintes que estão ao vivo ou que vão ver no gravado também vai se deliciar, porque é um tema chamativo e Esse tema é muito bom. um tema que ainda a gente precisa refletir muito sobre isso, né? Que nós estamos falando Com certeza. da questão dos animais aí, precisamos muita reflexão sobre isso. Mas você fica à vontade para você encerrar aí. Queria só agradecer a oportunidade, dizer que a gente está à disposição do nosso canal, da nossa web rádio, naquilo que a gente puder ser útil, e dizer que essa parte dos animais é um grande estudo muito interessante, em que a doutrina espírita nos oferece aquela leitura de que ela é bem consentânea com a ciência e que pode nos oferecer, evidentemente, as respostas daquilo que a gente está buscando há tanto tempo. É isso aí. Então, Jorge, eu particularmente agradeço o convite de ter participado direto aqui, que era, a priori, era você só que ia ficar aqui na tela. Né? Mas não é legal? Um bate-papo é muito melhor. Não, ficou gostoso. Embora não fiz comentário, não fiz pergunta, mas assim, só em estar aqui ouvindo tem outro sentido. Se tornou muito melhor, né? Então, eu te agradeço aí pelo convite. E espero que no próximo estejamos juntos novamente. Se Deus assim permitir. E permite sim, né? Vamos buscar sempre estar refletindo nessas permissões que Deus sempre nos convida a fazer, não é isso? Então, que Jesus possa nos abençoar e que nós possamos estar sempre atentos ao chamamento espiritual, às orientações, estudando a doutrina, refletindo sobre os assuntos tão importantes no nosso dia a dia, aprendendo a cuidar de nós como corpo físico e como espírito. E que assim possamos estar reunidos aqui na próxima oportunidade, agradecidos a Deus por essa oportunidade, pelo nosso irmão, Jorge Larrat, que já faz parte também desse contexto de Web Rádio Cristo Consolador. E assim, nós te pedimos, Senhor, ser conosco em todos os instantes da nossa caminhada. Que assim seja. Valeu, meu irmão. Até a próxima oportunidade. Valeu. Vamos para outra tarefa agora. Tchau, Jorge. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.